Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe de adultos do terceiro trimestre de 2021, estudando a lição de número 6 para o dia 8 de agosto de 2021, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Mas antes de iniciar esta aula, já quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, vamos iniciar a aula de hoje. O texto áureo da nossa lição encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9, e está escrito assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. A verdade prática nos diz o seguinte: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 ao 15. Capítulo 2, versículo 1 está escrito assim: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu o sei. Calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei. Calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos, e foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro,
e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? E então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. Amados irmãos, depois de muitas vitórias, depois de desafios, depois de revelar para todo o povo de Israel que o Senhor era o verdadeiro Deus, o ministério de Elias agora estava chegando ao fim, estava terminando quando o próprio Deus o ordenou que ungisse o seu sucessor. O escolhido na ocasião foi Eliseu, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 16, que inclusive era muito próximo e também muito leal ao profeta Elias. Elias que, por sua vez, antes de ser levado aos céus pelo próprio Senhor, perguntou a Eliseu sobre o que ele gostaria de receber da sua parte. Ao ouvir tal pergunta, Eliseu, por certo, não pensou duas vezes e respondeu a Elias que queria receber porção dobrada do seu espírito. Segundo Reis, capítulo 2, versículo de número 9. E de acordo com seu pedido, ele recebeu esta graça. Portanto, na lição de hoje, com a ajuda de Deus, de forma muito simples, nós estudaremos um pouco a respeito do fim do ministério do profeta Elias e o início do ministério do profeta Eliseu, o seu sucessor. E logo de imediato, destacamos como ponto central desta lição que devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel servo de Deus. Eu vou repetir. Devemos nos espelhar em pessoas que possuem as características de um fiel e verdadeiro servo de Deus. Já no primeiro tópico da lição, destacamos a despedida do profeta Elias. Elias, como todos nós sabemos, o profeta do fogo, que manifestou a presença de Deus entre os homens, rogando a Deus fogo, e Deus lhe respondeu. Ele realizou grandes feitos em seu ministério profético. Por exemplo, Elias foi vitorioso diante dos profetas de Baal e também diante dos profetas de Azera, lá no Monte Carmelo, quando os desafiou na presença de todo o povo de Israel e também na presença do ímpio rei Acabe e de sua esposa profana Jezabel. Elias também foi ousado e perspicaz para repreender, aconselhar
e direcionar os reis de Israel. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, versículo de número 1. Além disso, Elias teve o privilégio de ser alimentado milagrosamente por Deus em tempos de adversidade. Em tempos de escassez, Elias viu a provisão de Deus para a sua vida. Em tempos de escassez, Elias viu o generoso cuidado de Deus para com a vida dele. Todavia, mesmo diante de tamanhas realizações, como não poderia ser diferente, o ministério profético de Elias chegou ao fim. A sua missão na terra chegou ao fim. Nenhum ministério, por mais profundo, por mais acompanhado de milagres da parte de Deus que seja, dura para sempre. Todo ministério na terra tem um fim. E isso aconteceu com a vida, com o ministério do profeta Elias. Mas, mesmo ciente de que seu ministério estava chegando ao fim, ele revela para nós uma grandeza de alma que deve ser observada, que deve ser imitada. Embora ele, sendo considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, a ponto de aparecer no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e Moisés, já no Novo Testamento, conforme nós vemos em Mateus, capítulo 17, versículo de número 3, ele não proferiu nenhuma profecia de longo prazo e, provavelmente, ao que tudo indica, não escreveu nenhum livro. Isso nos ensina que a grandeza de um profeta não é somente apenas medida pelo tempo do cumprimento de suas profecias, mas principalmente pela integridade e grandeza de sua alma. Ele sabia que o seu ministério está próximo do fim. Ele sabia que a sua missão havia se cumprido na terra, mas ele quer fazer a vontade de Deus na sua plenitude, e isso incluía ungir Eliseu para ser seu sucessor. Esse profeta que se despede, ele vai também mostrar para nós algo impressionante. Como assim? Elias, ele estava em Gilgal quando iniciou os preparativos para o seu arrebatamento, quando haveria de ser tomado pelo próprio Senhor e elevado aos céus. Gilgal, por sua vez, foi cenário de grandes e marcantes acontecimentos da história de todo o povo de Israel. Por exemplo, em Gilgal foi estabelecido o memorial da travessia do Jordão, realizada ainda por Josué, o sucessor de Moisés, conforme nós vemos em Josué, capítulo 4, versículos 19 e 20. Ainda em Gilgal, os israelitas foram circuncidados, confirmando a aliança com Deus, e lá também celebraram a primeira Páscoa na terra prometida, conforme nós vemos em Josué, capítulo 5, versículo de número 10. Foi em Gilgal que Elias tomou ciência do fim, do término do seu ministério
profético. Sintetizando este tópico, afirmamos que todo início tem um fim. Terminar a carreira possuindo mais conquistas do que derrotas é, com certeza, um alvo a ser buscado e alcançado. Já no segundo tópico da lição, destacamos o pedido de Eliseu. Ao tomar conhecimento de que Elias seria arrebatado, Eliseu toma a iniciativa de buscar a Elias e lhe fazer um pedido ousado. Mas destacamos que Eliseu sempre esteve ao lado de Elias, sendo-lhe fiel, um companheiro fiel. Por isso, antes de levar Elias no redemoinho ao céu, segundo Reis capítulo 2, versículo 1, Deus mandou o profeta fazer uma viagem de Gilgal a Betel. Elias disse a Eliseu, inclusive, que nesta viagem ele não precisava acompanhá-lo, mas Eliseu, aquele servo fiel que está ao lado do seu mestre, aquele discípulo que faz questão de aprender sempre ao lado de seu mestre, ele lhe respondeu: não te deixarei. Durante a viagem, Elias disse 2 vezes insistentemente para Eliseu voltar, mas ele definitivamente estava decidido seguir o seu mestre até as últimas consequências, até onde quer que ele fosse, pois por certo ele já tinha esta convicção de rogar-lhe que lhe concedesse unção dobrada. E as 2 vezes que Elias lhe diz, fica, ele se recusa e diz que não deixaria o profeta Elias. Para Eliseu, definitivamente, era uma honra servir a Elias, porque esse era o trabalho que Deus lhe tinha dado para fazer. Ser um aprendiz, um discípulo, um aluno do profeta Elias não desmerecia Eliseu. Pelo contrário, ele sabia que estava seguindo, acompanhando, aprendendo com um homem de Deus. Por isso, ele considerava honroso servir ao profeta Elias. Quando Elias percebeu que Eliseu realmente não o deixaria, em razão de sua lealdade e companheirismo, deu-lhe o direito de lhe pedir qualquer coisa que ele desejasse. Eliseu então disse: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre a minha vida. Segundo Reis, capítulo 2, versículo de número 9. Ao pedir porção dobrada do espírito que estava sobre Elias, da autoridade que estava sobre Elias, Eliseu estava pedindo o dom de Deus que repousava sobre a vida de Elias. A autoridade divina que repousava sobre a vida de Elias. Afinal, ele sabia que nada que Elias fazia era por seus próprios méritos, eram frutos do seu próprio poder, não. Tudo que Elias fazia era simplesmente graça, misericórdia de Deus para revelar aos homens o poder do Deus de Israel. Portanto, o que realmente Eliseu estava pedindo em Israel, 2 partes de uma herança eram para o filho primogênito. Deuteronômio 21, 15 ao 17. Logo,
Eliseu estava pedindo para ser herdeiro de Elias, para ficar no lugar do profeta Elias. Ele também pediu para ter o espírito ou a atitude de Elias, porque queria a mesma coragem e zelo pela verdadeira adoração ao verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Para receber o que pediu, Eliseu não poderia retirar os olhos de Elias. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 10, ele deveria ver a capa de Elias. Isso para ele não era nada difícil, pois tinha o profeta como sua fonte de inspiração e estava sempre atento a tudo o que Elias fazia. Ele aprendia com as palavras de Elias, mas também fazia questão de aprender com as atitudes de Elias. Porque o verdadeiro líder, o verdadeiro mestre, ele não apenas ensina com palavras, mas principalmente ensina através de atitudes, através de ações, através do seu comportamento. Ele não diz para o seu discípulo, para o seu aluno, para o seu liderado: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Ele diz: faça o que eu mando, porque o que eu mando é tudo aquilo que eu faço. As melhores oportunidades para aprender e crescer ministerialmente acontecem quando podemos nos espelhar em alguém que realmente serve a Deus com amor e fidelidade. A exemplo do apóstolo Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, ele escreve para os irmãos da cidade de Corinto e vai dizer: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Ainda existem homens e mulheres que são exemplos, que são padrão para os fiéis. Sintetizando este tópico, afirmamos que Deus está pronto para conceder os pedidos que fazemos a Ele. Basta que tenhamos intimidade e fidelidade para com o nosso Deus, para com o nosso Senhor. E assim, nós chegamos ao terceiro e último tópico desta lição. Eliseu toma a capa de Elias. Enquanto Elias e Eliseu caminhavam juntos e conversavam, uma demonstração de comunhão entre ambos, Elias foi separado de Eliseu por um carro de fogo que o levou num redemoinho, segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 11. A amizade sincera e a comunhão na igreja entre irmãos que se amam e se respeitam sempre resulta em bênçãos extraordinárias para a obra de Deus e para a vida de cada um individualmente. Além do mais, através desta amizade, desta comunhão existente entre Elias e Eliseu, nós aprendemos e destacamos: as nossas amizades precisam estar vinculadas a pessoas que nos aproximam cada vez mais de Deus. Vivemos em uma época em que muita gente tem se afastado de Deus por conta das más amizades. E Paulo já disse que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes, mas aquele que está
em comunhão com pessoas que amam a Deus, que têm prazer em orar, que vive meditando na palavra de Deus porque a ama, são pessoas que nos aproximam cada vez mais de Deus. Como consequência, ricas bênçãos de Deus são derramadas sobre a nossa vida, assim como aconteceu na vida de Eliseu. Elias deixou sua capa cair quando foi elevado ao céu. Essa capa foi a herança que o profeta deixou para seu servo Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 13. Sendo assim, Elias tornou-se verdadeiramente legítimo servo que daria sequência ao ministério do profeta Elias, pois a capa legitimou o ministério dele publicamente. E quando ele vai voltando, ele pega a capa e clama ao Deus de Elias, que faz com que o rio se abra para mostrar Deus confirmando o seu ministério em Israel. Esse episódio, inclusive, foi visto pelos filhos dos profetas de Jericó, que imediatamente reconheceram que a unção de Elias estava sobre a vida do agora profeta Eliseu. Segundo o livro dos Reis, capítulo 2, versículo de número 15. E assim sintetizamos este tópico afirmando que quando somos escolhidos por Deus para realizar uma grande obra, Ele nos legitima diante de todos. Vou repetir mais uma vez isso aqui. Quando somos escolhidos por Deus e não por homens para realizar uma grande obra, Ele, o próprio Deus, nos legitima diante de todos, confirmando o seu ministério. E assim nós finalizamos esta lição, dizendo que o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e seu comportamento santo. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo, conforme citamos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E não apenas isso, precisamos também ser exemplos para os outros, refletindo a imagem do Senhor, não somente com palavras, mas principalmente através de ações. Amém, queridos? Assim nós finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 7, o ministério de Eliseu. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.